Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e muito provavelmente você já ouviu o famoso texto de Provérbios 22:6 que diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho ele não se desviará. Mas o que é que esse texto está querendo nos ensinar, afinal de contas? Será que ali temos uma promessa de que toda criança educada na igreja permanecerá até o fim de sua vida? Se você quer saber mais sobre isso, então fica aí conosco que o vídeo de hoje é para você. Em hebraico, os provérbios são chamados de meshalim, que literalmente significa figuras de linguagem, parábolas ou ditados especialmente elaborados. Um provérbio, portanto, é uma expressão breve e bem específica acerca de uma verdade. Dessa forma, então, podemos dizer que o nosso livro canônico de Provérbios ensina valores básicos considerados tradicionais, apresentando um contraste nítido entre viver com sabedoria e viver de forma insensata. Tal livro, portanto, como sabedoria, foi escrito para que os pais do Israel antigo pudessem educar os seus filhos de acordo com uma série de princípios que lhes garantiria uma vida bem-aventurada. Antes, então, de passar à interpretação específica de Provérbios 22:6, é necessário que saibamos de algumas coisas para facilitar a interpretação geral do livro de Provérbios. Primeiro, Provérbios não é um livro de garantias legais da parte de Deus. Ora, as bênçãos, as recompensas e as oportunidades mencionadas em Provérbios têm a probabilidade muito grande de ocorrer se a pessoa seguir os cursos sábios de atuação que são delineados na linguagem poética do próprio livro. Mas, repito, são princípios gerais que, uma vez aplicados na vida do crente, trazem a probabilidade de que tais coisas aconteçam e não uma promessa específica para a vida de cada pessoa individualmente. A segunda coisa que precisamos entender é que o livro de Provérbios deve ser lido como uma coletânea. Porque se você pegar apenas um provérbio individual e lê-lo de forma isolada, tal interpretação pode levar você a tomar atitudes ou comportamentos muito inapropriados. Por exemplo, Provérbios 21:22 diz que o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Ora, naturalmente, Provérbios não está ali dizendo que sábio é aquele que escala um muro e derruba a cidade de algum valente. Na verdade, esse texto está apenas nos dizendo que a sabedoria tem mais poder do que a força dos insensatos. Uma outra questão que precisamos entender é que alguns provérbios precisam ser traduzidos para poder serem apreciados. Isso porque um bom número dos provérbios expressa suas verdades em conformidade com práticas e com instituições que já não existem em nosso tempo, muito embora fossem comuns para os israelitas do Antigo Testamento. A não ser, então, que você traduza tal mensagem para os nossos dias, o significado do texto não fará sentido para você. Por exemplo, Provérbios 25, 21 e 22 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ora, o que são essas brasas vivas? Nós não entenderíamos o sentido desse provérbio, a não ser que soubéssemos que havia um ritual no Egito Antigo de expiação de culpa, segundo o qual o culpado era obrigado a caminhar pela cidade com uma bacia de carvões em brasa sobre a sua cabeça. Sendo assim, essa metáfora, especialmente na época de Salomão, podia ser compreendida perfeitamente. A bondade que nós realizamos por aqueles que não merecem pode fazer o papel de brasas vivas na consciência de uma pessoa culpada, fazendo que ele, então, reconheça os seus erros, se dobre diante da verdade e abrace a sensatez. Tendo considerado isso, então passemos a Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse belíssimo princípio ensinado em Provérbios 22 tem sido ao longo dos anos alvo de desentendimentos, frustrações e más interpretações. O problema se dá quando muitos entendem que esse texto está garantindo que toda criança criada na igreja permanecerá até a velhice. Muitos pais então se fiam nessa promessa e quando veem seus filhos se desviando do evangelho,
acreditam que ou falharam em ensinar a sua criança no caminho, ou esse versículo não se cumpre. Mas será que não existe a possibilidade deste verso está afirmando outra coisa? É importante então entendermos alguns princípios para bem interpretarmos esse verso. O primeiro é que esse texto não está falando sobre a permanência de ninguém na igreja. Isso simplesmente não é o alvo do capítulo nem do livro de Provérbios. Tal livro, repito, foi escrito com ensinamentos práticos para orientação de crianças e jovens acerca de como deveriam viver os mais diversos dilemas da vida. Por isso é que lemos nesse livro questões sobre as paixões da juventude, a mulher adúltera, a preguiça, a coragem no trabalho, como se portar diante de visitas ou diante de uma refeição importante, como escolher uma boa esposa, etc. Isso já nos faz perceber que o caminho que o verso fala significa exatamente esse conjunto de princípios ensinados no livro de Provérbios como um todo. O que o texto está dizendo é algo mais ou menos como: eduque bem a sua criança com estes princípios, neste caminho, e ela os seguirá por toda a vida. A segunda coisa que precisamos destacar é que o próprio versículo em questão trata-se de um princípio, uma regra geral, e não uma promessa que deve se cumprir na vida de cada família. De maneira que sim, pode acontecer que pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios ali ensinados e eles se tornem adultos pessimamente educados e distanciados desse caminho no qual foram educados. Como também pode acontecer que pais eduquem os seus filhos dentro da igreja, esses filhos permaneçam na igreja, mas mesmo permanecendo na igreja e os pais acreditando que eles permanecem no caminho, mas as suas ações e as suas condutas na vida pública contradigam o caminho e os princípios ensinados no livro de Provérbios. Portanto, tal texto nos fala sobre estes princípios, este caminho, e não necessariamente a permanência na fé e na religião na qual a criança foi ensinada. No entanto, mesmo tendo considerado isso, eu encerro afirmando que não é errado os pais esperarem e crerem que os filhos que são desde cedo ensinados nos caminhos do Senhor seguirão os princípios dessa fé por toda a sua vida. Por isso, pais, se engajem com responsabilidade na educação dos seus filhos. Confie eles ao Senhor, eduque eles nos caminhos do Senhor e espere coisas boas para o futuro. E se você gostou desse vídeo, eu peço, compartilhe com seus amigos para que eles também entendam o que ensina Provérbios 22:6. Lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço.